Olá, hoje eu vou fazer aqui um comentário sobre um artigo científico sobre futebol e o título dele é Vantagem em casa no futebol no Brasil, diferenças entre clubes e efeitos de distância de viagem. O artigo foi escrito por Pollard, Silva e Medeiros, publicado na Revista Brasileira de Futebol em 2008. Então, na introdução, esse artigo começa falando, né, da vantagem de casa, que ela acontece em mais esportes e que no futebol ela existe no mundo inteiro. E existindo no mundo inteiro, ela não é igual. Tem locais que têm mais vantagem de casa. No Brasil, aqui um estudo dizia que tinha 65,5% e em alguns países da América do Sul, como da região dos Andes, Bolívia, Peru, Equador, tem vantagem de casa ainda maior do que, por exemplo, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí ele fala também aqui na Europa, das ligas da Europa, que encontram valores menores para a vantagem de se jogar em casa. Aí, ele fala de possíveis fatores aí que afetam a vantagem de casa, que até a data do artigo não está bem explicado. Mas ele fala aí, como o suporte do público, a fadiga de viagem, a familiaridade com o local, a territorialidade, o viés do juiz, as táticas especiais e fatores psicológicos. E aí, então, ele fala, que você tem que estudar aí, e ele propõe o estudo dele com essa hipótese aqui, que é: quanto maior a distância, maior é a vantagem de casa. E ele coloca também como segundo objetivo verificar se existe diferença na vantagem de casa entre os times, E ele coloca aqui a hipótese de que jogos envolvendo os times do Norte ou do Sul vão ser mais afetados pela viagem e por fatores climáticos. E isso vai resultar no aumento da vantagem de casa para esses times. Então, basicamente é isso que o estudo vai fazer. O que ele utilizou de métodos, Como que ele fez esse estudo? Então, como amostra, ele obteve dados do Campeonato Brasileiro de 2003 a 2007, da Série A, no site soccerway.com. E aí, como que ele fez a comparação entre os times? Ele explica, que assim, se um time ganhou 50 pontos em casa e 30 pontos fora, então, para você calcular a vantagem de casa, você pega os pontos que ele ganhou em casa dividido pela soma dos de casa e os de fora. Então, fica 50 dividido por 80, daria 62,5%. Entretanto, ele diz que se um time tem mais habilidade, ele vai ganhar tanto em casa quanto em fora. Vai ganhar tanto em casa quanto fora de casa. E aí você não vai conseguir obter a vantagem de casa nesse método. Por isso, ele diz que você tem que descontar a habilidade do time. Então ele faz um cálculo que não ficou tão claro com a leitura, não ficou tão claro para mim no momento, mas ele pega a habilidade do time e ele faz uma divisão aí pela habilidade do time, para tirar o efeito da habilidade do time. Aí também ele diz, aqui, que ele fez uma regressão linear com a vantagem de casa com variável dependente e habilidade com uma variável explicativa. Ele fez a regressão para poder ajustar que entre 2003 e 2007 no Brasileirão você não tinha o mesmo número de times, Tinha mais times no começo e depois foi reduzindo. Então, aí ele fala aí sobre esse procedimento que ele fez. E aí depois ele faz um teste T e uma análise de variância one way com um teste post-hoc de Tukey. Então, aqui, efeitos da distância viajada. Como que ele calculou isso? Ele diz que ele fez, então, uma regressão logística ordinal com o resultado de cada jogo, sendo a variável resposta, que é vitória, empate ou derrota. E aí ele usou a distância e a diferença na habilidade do time como variável explicativa. Então a regressão fez essa variável
e essas aqui, né, utilizou. E ele usou 2.326 jogos durante os 5 anos de estudo. Ele usou esse programa aqui, Minitab. E aí, como resultado, então, ele encontrou que tiveram 31 times jogando o Campeonato Brasileiro de 2003 a 2007. E aí, ele mostrou que existe sim diferença entre os times. Então, os times não têm a mesma vantagem de casa. Isso a gente pode ver pelo P, que é um valor menor do que 0.05. E ele cita aqui a tabela 1 que nós vamos olhar agora. Então a tabela 1, não estão os 31 times aqui. Ó. Times que participaram menos de 3 temporadas não estão aqui. E ele mostra a vantagem de casa ajustada para cada um desses times que ele colocou nessa tabela. Então aqui, ó, Paysandu com o maior valor de vantagem de casa ajustada e Atlético Mineiro com o menor, né, 57%. E alguns outros times aí, né, entre esses dois. Aí também, quando comparado com o resto dos times no Brasil, o Paysandu teve também significativamente maior, né, o valor da vantagem de casa. E aí ele diz que isso é consistente com a hipótese da vantagem de casa em um local mais remoto do país, né, com maior distância e provavelmente mais remoto, é o termo que ele utilizou. Aí ele fez o teste entre times dos estados que ele chamou de norte, que ele chamou de sul e chamou de centro, e ele encontrou também diferença significativa. O P foi menor do que 0.05, indicando que existe diferença na vantagem de casa entre os times dessas 3 regiões aqui. Aí ele também encontrou que o sul e o norte tiveram diferença com a central, com a região central, mas o sul e o norte não tiveram diferenças entre si. Então, entre o sul e o norte nós não temos diferença, que o P foi maior do que 0.05. Até você pode ver que os valores do norte e do sul na vantagem de casa são próximos, né? Diferente aqui é o do centro. Então, efeito da distância viajada. Ele encontrou sim um efeito da distância viajada na vantagem de casa com um valor significativo, o P do teste, né? Só que foi 0.000115 o coeficiente. Esse coeficiente vai querer dizer o seguinte, ó, a cada 1.000 quilômetros que um time viaja, então a diferença de gols aumenta 0.115. Então, se o time viajasse 10.000 quilômetros, ele faria um gol a mais, o time de casa, pelo que foi possível entender, né? Aí ele diz que ele usou todos esses times, então como esse N, né, o número de times é muito grande, qualquer pequena diferença poderia resultar num resultado estatisticamente significativo, né, por causa do grande número de partidas. Aí ele coloca aqui, ó, como a distância máxima possível durante essas edições do campeonato foi 4.172 km, então o máximo que se poderia esperar é 0.479 gols a mais para o time de casa. Aí como discussão, né, o que nós temos de pontos importantes? Então, a vantagem de casa foi 65%. A vantagem de casa durante o período analisado. E aí ele fala sobre os times, né? Ele coloca que o Paysandu é o time que tem a maior vantagem de casa. Aí ele fala que é o local mais longe do Brasil, onde o vizinho mais próximo são 1.000 quilômetros, que é Fortaleza. E ele fala que é uma localidade muito quente e úmida. Aí a outra parte importante ele coloca aqui, ó, ele fala de questões étnicas na Europa e ele diz que aqui uma questão étnica não é provavelmente
pode ser excluída, né? Que ela não vai ser um fator explicando os resultados. Mas, em adição aqui a distância, né? Condições climáticas poderiam explicar. Ele fala que Belém, onde tem a sede do time Paysandu, é um local que é a única cidade com temperaturas médias diárias acima de 30 graus e que isso deve fazer diferença especialmente quando você tem times visitantes de locais que tem inverno, que pode ser difícil para eles, né? Uma adaptação rápida, uma mudança muito grande de clima. Então ele disse assim, ó, no rugby, no esporte rugby da África do Sul, não foi encontrada associação com o clima. Então, não foi o que ele estudou aqui nesse estudo, né? Aí, continuando. Ele diz aqui que o Sul tem uma região que é diferente. O clima é diferente, onde você tem geada. E também tem um efeito de imigração, né, da colonização desses locais, e é próximo a 2 países, então esteve envolvido provavelmente com guerras, né? E aí diz que lá pode ter um efeito da territorialidade, que é o time da casa querer defender o seu território. Aí ele fala isso, também não é a questão que ele estudou nesse trabalho. E aí ele fala aqui, ó. Aqui não tem. Ele fala que esse estudo ele detecta quanto maior a diferença do desempenho dentro e fora de casa como a vantagem de casa, né? Ele diz isso. Além disso, né, ele fala aqui, ele fala de alguns outros estudos que avaliaram o efeito da distância. Então, ele em Londres não encontrou, mas um estudo maior encontrou. Um estudo mais antigo, com 20 mil jogos, encontrou. Na Inglaterra também. Na Turquia também foi encontrado o efeito da distância. E no Brasil, é assim, ele fala que são 4.000 quilômetros a distância máxima, na Inglaterra são 600 quilômetros e na Turquia são 1.200 quilômetros. E seria esperado um efeito maior no Brasil, né, por conta dessa distância aqui. E o efeito encontrado foi surpreendentemente mais fraco, né, do que se poderia esperar. Que o coeficiente lá foi pequeno, né, foi significativo, teve efeito, mas o efeito foi pequeno. Então, além disso, ele fala, né, sobre mais estudos que poderiam ser feitos. Eles falam algumas coisas aqui que poderiam ser estudadas, né? Esse artigo é de 2008, então já foi feito muita coisa depois, mas basicamente é isso que o artigo encontrou. Então ele encontrou diferenças entre os times na vantagem de casa, ele encontrou que existe uma diferença entre as regiões e ele encontrou também um efeito da distância, que foi significativo, mas foi pequeno. Era isso então, eu agradeço.